Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico, aqui pela Rede Capital de Comunicação. Gente, tema de hoje, cuidados necessários na aquisição de lote de terras. Para isso, temos um convidado aqui muito especial, o Dr. Jarbas Moreira Júnior. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil. Dr. Jarbas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Está voltando ao nosso programa, né? Verdade, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Realmente, estou retornando ao programa. Bom demais. Gente, inicialmente aí, né, quais os cuidados que o comprador deve ter antes de assinar aí um contrato de aquisição aí de lote de terra? Essa é uma questão bastante interessante para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que nos contratos de aquisição de lote de terra, um dos principais requisitos, principais pontos onde a pessoa deve verificar ao assinar é o sistema de atualização daquele contrato. Digo isso porque geralmente os financiamentos de contrato de lote, eles são feitos diretamente com o empreendedor. E a atualização desse tipo de contrato é geralmente juros mais algum índice de correção, em muitos casos o IGPM. Qual é o reflexo dessa questão? O contrato ele nunca vai ter um saldo devedor fixo. As parcelas vão ter uma atualização de juros que podem variar aí de 0,5% a 1% mais o IGPM. Então isso na parcela mensal ela sempre vai ter um acréscimo. E sim, qual a estrutura que esse empreendedor deve entregar aí ao termo das obras no loteamento? Como é que funciona isso? O cara está vendendo, vou lá, tem um financiamento próprio. Como é que deve ser essa estrutura aí desse loteamento, dessas terras? O empreendedor, geralmente, quando ele vai resolver a questão do loteamento, ele tem uma certa obrigação em relação à legislação. Ele tem que entregar o loteamento com algumas obras prontas. Geralmente, quais são? As obras ali de infraestrutura básica. São vias de acesso ao empreendimento, energia com os postes de iluminação, interligação da rede de água, águas pluviais, em alguns casos até o asfaltamento daquele empreendimento. Essas são as obras básicas e que o empreendedor é obrigado a entregar quando ele, não no lançamento do empreendimento, mas quando ele termina ali aquele prazo após o lançamento do empreendimento, que é geralmente de 2 anos. Isso tem que estar previsto em contrato? Não há necessidade? As obras básicas, elas não demandam necessidade de compor as cláusulas do contrato, porque elas são automáticas e demandam das obrigações previstas na legislação atual. O que precisam constar no contrato são eventuais promessas feitas na aquisição desse lote, como, por exemplo, alguns casos que acontecem, construção de praças, algum lago de recreação, quadras poliesportivas, qualquer área no empreendimento que fuja dessa questão demanda cláusula contratual, porque senão fica uma promessa que às vezes é feita ali só para atrair a aquisição, né, o fechamento do contrato, e no final não vai ser cumprido pelo empreendedor porque não consta no contrato. E se o empreendedor ele faça essas promessas, conste contrato e ao final na entrega ele não cumpra, cabe algum tipo de indenização? Como é que seria isso? Cabe sim. Geralmente, nesses casos onde há um descumprimento do contrato, principalmente na parte de infraestrutura, o ideal é o comprador buscar o auxílio de um profissional habilitado, nesse caso, né, de advogado, para que possa mover uma ação de obrigação de fazer, inclusive com um eventual pedido de tutela antecipada, para que o empreendedor seja obrigado a implementar aquelas obras que estão faltando, além de possível dano moral por esse descumprimento, já que as obras de infraestrutura básica, elas são o mínimo para conter no empreendimento. Então ele pode, em determinados casos, gerar até a condenação de danos morais. Muito interessante, hein, gente? Então você fica atento, que tem muito aí empreendedor que lança aí alguns loteamentos
você tem direito a certas coisas que de fato não é cumprido. Então, às vezes, são questões para mero embelezamento, mas para valorizar ali aquele ambiente que você está comprando naquele lote de terra. Então, você precisa ficar atento aí e ser conhecedor dos seus direitos, tá bom? Doutor Jarbas, olha só, após a assinatura do contrato, o comprador pode realizar obras no lote que adquiriu? Assinou, já recebo, já posso meter bronca? Sim, ele geralmente vai ter o direito de fazer alguma construção, de realizar a construção no lote. Principalmente se no contrato já constar que a posse está sendo transmitida naquele momento. Porque, nesses casos, o empreendedor já entregou toda a infraestrutura básica. Então, nesses casos onde a posse é transmitida via contrato, ele pode sim realizar as obras que ele quiser naquele lote, construir a casa ou outra construção que desejar. Bom demais. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, não sai daí, tá certo? Já já a gente volta. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos aqui de volta com o meu programa, com o seu programa, Varela Torres, o seu momento jurídico. Doutor Jarbas, quais os reflexos aí da construção aí de benfeitoria nesses lotes? O primeiro reflexo e muito importante é que após a construção naquele lote adquirido, geralmente vai constar e começar a contar a fruição daquele lote, para os casos onde lá no futuro o comprador venha a desistir desse negócio ou o contrato ser rescindido por inadimplência. Exemplo, passados 2 anos de contrato e de construção realizada. Se esse comprador vier a pedir a rescisão do contrato, ele vai ter que indenizar o empreendedor pela fruição de todos os meses a partir do momento em que ele realizou a construção até a devolução desse imóvel. Entendi. Em caso de rescisão, tem benfeitorias? Como é que vai atrelar isso daí? Isso. Em caso de rescisão, essa benfeitoria realizada pelo comprador, geralmente, ele vai ter o direito de indenização, né? Vai ser feita uma perícia judicial, se isso for dentro de um processo e não de acordo entre as partes. É feita uma perícia judicial para que o engenheiro vá até o local e faça a verificação daquela benfeitoria, né, daquela construção, de qual é o valor de mercado dela, se ela acompanhou os requisitos construtivos e, eventualmente, para delimitar o valor dessa indenização, que vai ser devolvida pelo empreendedor após os abatimentos das previsões do contrato e daquela fruição que foi objeto da pergunta anterior. Tributação, como é que funciona? Comprei, já pago o tributo? Isso, nos contratos de promessa de compra e venda, os empreendedores, até para diminuir custo, né, daquela empresa que ele abre para fazer o loteamento, geralmente da assinatura do contrato, todos os encargos que advêm daquele imóvel, nesse caso do lote, serão de responsabilidade do comprador, tanto IPTU quanto até condomínio. Dependendo do tipo de loteamento que vai ser instituído um condomínio, ele pode vir a ser cobrado, né, ali da taxa mensal das taxas de condomínio, quando o condomínio passar a ser instituído e efetivamente cobrado. Na prática, a gente vai lá, vai numa determinada empresa que está loteando, eu chego lá, compro, apresento os documentos, já vai ser automaticamente gravado na matrícula
aí desse terreno? Não, essas aquisições, a não ser que o promitente comprador deseje averbar na matrícula, o empreendedor geralmente ele não averba, porque tem um custo alto, né, para fazer essa averbação na matrícula, e para o empreendedor isso não acaba sendo uma necessidade ou um requisito qualquer. Para o comprador, se ele quiser resguardar o direito dele, caso o empreendedor tenha algum problema lá no futuro... Aqui vem para 3, 4, né? Isso, ele pode averbar essa aquisição na matrícula do imóvel, vai averbar não a compra e venda, e sim a promessa de compra e venda, porque geralmente o imóvel vai estar financiado junto ao empreendedor. Ele vai lá, averba aquela promessa, só o contrato ele apresenta, já é suficiente para poder averbar. É isso? Paga as taxas do cartório e vai resguardar ele. Sim, ele levando a via dele o contrato original, né, com todas as assinaturas de reconhecida firma, do vendedor, do próprio comprador, ele apresenta esse contrato, vai pagar as taxas no cartório e o cartório vai averbar essa promessa na matrícula daquele lote. Aqui em Goiânia tem um caso aí histórico, né, de um bairro aqui, que uma determinada empresa, não vou citar o nome por uma questão de ética, ela vendeu durante várias gerações, né, anos e anos, os mesmos lotes para várias pessoas. Como tinha contrato de financiamento, as pessoas às vezes quitavam, mas muito simples, humilde, não iam lá fazer o registro, né, para poder alterar lá a propriedade do imóvel, e quando a empresa via lá que não tinha sido feito após a quitação a transferência da propriedade, eles vendiam esse mesmo imóvel, esse mesmo terreno, desculpa, para outras pessoas. E outros também foram retomados pelo fato da empresa de pagamento dessas mensalidades aí, e virou uma bola de neve. Moral da história, a empresa até fechou, faliu, e a gente vê que até hoje pessoas procuram, né, o nosso escritório, outros escritórios, para que possam discutir. E é interessante que tem pessoas que têm a propriedade, registram a propriedade posteriormente, há pessoas que já tinham um contrato de compra e venda e quitação desse mesmo lote, como também tem pessoas que, do outro lado, que compraram, tem a quitação, não registrou, mas apareceu alguém que registrou posteriormente e é uma bagunça. Então, assim, fique muito atento em relação a seus direitos e é bom você se resguardar. E a sugestão, tá? Você tem dúvidas a respeito de como é que está aí o histórico dessa matrícula desse terreno? A cada 30 dias, 60, 90 dias, vai lá no cartório, puxa lá uma certidão, aí vê se continua, se está tudo certinho, para que você possa ir pagando mês a mês aí, né? Nesses longos anos, normalmente são feitos esses financiamentos, tá bom? Doutor Jarbas, queria que você trouxesse para a gente algumas questões aí de segurança, na análise aí desse contrato, para que a gente possa fechar o programa aí com chave de ouro. Certo, resumidamente, na aquisição de qualquer imóvel, mesmo lote ou um apartamento, o ideal é que a pessoa, antes de assinar o contrato, mesmo que seja um bom negócio, ele procure ajuda jurídica, porque geralmente os contratos são longos. Vou estimar aí que em média os contratos vão ter de 18 a 25 páginas, pela segurança que os empreendedores desejam fazer nas vendas. Então, o ideal inicialmente é que a pessoa procure um profissional, um advogado, para que possa fazer ali um parecer sobre esse contrato e se todas as promessas feitas eventualmente pelo corretor de imóveis, se elas constam no contrato. O segundo passo, o doutor já exemplificou muito bem, que é a busca constante ali do teor da matrícula daquele imóvel. Se ele está sem alteração, se essa venda continua feita apenas a ele, para que ele não tenha um problema depois de anos pagando o lote e não consiga realmente consolidar aquela propriedade. Gente, bom demais, mas infelizmente nosso programa está chegando aqui ao final. Doutor Jarbas, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez em nosso programa. Olha, doutor Flávio, eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição de participar aqui desse grande programa. Deus te abençoe e até a próxima.